Vale FM. O assunto hoje é muito importante, principalmente para os moradores de Tijucas que desejam e necessitam regularizar as suas propriedades. O município de Tijucas passa por um processo de regularização fundiária, meus amigos. E hoje, com muito prazer, eu recebo ao vivo aqui na bancada do Jornal Vale FM, ele que é advogado e sócio fundador da ProReurb, empresa especializada em regularização fundiária, que não só está capacitando servidores da Prefeitura de Tijucas, como acompanhando o processo, né? Que tem várias etapas para a regularização fundiária de propriedades no município. Recebo hoje o doutor Roberto Neves aqui com a gente para falar mais a respeito. Roberto, bom dia, é um prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo, viu? Bom dia, Sidney, bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. É muito importante a gente ficar feliz pelo convite, porque o processo da REURB é um processo que vem para trazer dignidade, direito à moradia, propriedade aos moradores. Muito bem. Como é que começou, na verdade, esse processo, ou essa etapa do processo, né, que está sendo executada nesse momento em Tijucas? Claro. Em 2017 surgiu a Lei 13.465, é uma lei federal que visa, é a lei da REURB. Então ela visa trazer os imóveis do real para o legal. Tá. Ela flexibiliza as questões ambientais, urbanísticas, para regularizar os imóveis que já estão ocupados e consolidados. Então metade do Brasil possui alguma irregularidade, seja ela urbanística, ambiental, jurídica ou social. Metade do Brasil? Metade do Brasil é irregular. Caramba! Então, pensando nisso, foi criada essa lei federal Tá. para que o Brasil inteiro possa se regularizar. E a partir disso, então, os municípios têm essa autonomia e essa competência para analisar e aprovar os projetos de REURB que forem ali protocolados. Tá. A origem dessas propriedades aí são as propriedades que foram tomadas posse, heranças por muitas vezes, que não tem a devida documentação, geralmente, no geral é isso, doutor? Isso, o caso clássico da ocupação irregular era o seguinte: o terreno era do meu avô. Isso. Meu avô deixou um pedaço para os filhos, aí os filhos dividiram para os netos, aí um dos netos já vendeu para um vizinho, para um amigo, e ali se formou a ocupação irregular. Esse é o caso clássico. Certo. Também tem aqueles casos do proprietário daquela área maior, abre uma rua, criam-se os lotes e vende os lotes. Certo. Esse também é um tipo de ocupação irregular. Também tem aqueles casos em que o empreendedor tentou criar um loteamento, deu entrada na prefeitura, fez todo o processo, mas por algum motivo não chegou a ter um registro imobiliário, não chegou a ter uma escritura pública individualizada para cada lote. Mas mesmo assim, os proprietários tomaram posse, fizeram suas casas e assim constituíram aquela ocupação. Exatamente. Aconteceu a ocupação, se deu ali. Muitas vezes na construção dos imóveis as pessoas não pediram alvará de construção, até porque provavelmente não seria concedido naquele momento. Claro. Então se formou uma ocupação já consolidada no tempo, que está irregular. Tá. E precisa ter uma solução, precisa se regularizar. A lei federal vem justamente para isso. Tá. E aí, de onde parte essa formalização, por exemplo, no caso de Tijucas? Isso parte do Poder Executivo? Como é que acontece? Claro. Parte dos moradores. Então é um processo coletivo, não é possível fazer uma REURB de um único lote, tá? Mas se faz a REURB de uma rua, de uma quadra. Então parte de um movimento coletivo. Os moradores se organizam coletivamente, contratam a empresa. Tá. E aqui hoje nós estamos ofertando nosso serviço aqui para Tijucas. Então iniciamos ontem reunião já com o bairro Joaia. Na sequência a gente vai iniciar outros bairros. E aí a empresa então elabora os projetos e estudos que a lei federal exige, levantamento topográfico, projeto urbanístico, estudo jurídico, estudo ambiental, junta a documentação dos moradores, protocola na prefeitura. E aí que é o bacana, porque a competência para analisar e aprovar a REURB é somente do município, do executivo. Certo. Não participa judiciário nem Ministério Público nesse processo. Só a prefeitura? Só a prefeitura. Ao final do processo na prefeitura, a prefeitura vai emitir uma CRF, Certidão de Regularização Fundiária. Esse documento então é levado ao registro de imóveis para abrir a matrícula, chamada escritura pública, e assim titular o morador. Então ali, a partir dali, ele será proprietário do seu imóvel, que hoje ele só tem a posse. Certo. Se eu fosse fazer isso por meios próprios, só da minha propriedade, é burocrático, é complexo. E caro. E caro. Esse é o foco principal. Quando ela é uma ação coletiva, o pessoal tem uma agilidade maior, né, doutor? Claro. Pense assim, se for contratar um topógrafo individual, né, ele tem um valor X. Tá. Se for contratar um advogado, outro valor. Aqui no processo da REURB nós temos
biólogos, geólogos, arquitetos, engenheiros, topógrafos e advogados. Tem toda a gestão desses processos e acompanhamento até o final do processo de escritura pública. Certo. Se fosse contratar individualmente cada profissional, o processo se tornaria muito caro. Claro. Como é um processo coletivo e se faz geralmente de uma área maior, uma rua, uma quadra, um bairro, é possível reduzir bastante esse valor para que ele fique acessível. Ótimo. E a nossa empresa ainda financia o morador, então ele pode parcelar em até 30 vezes. Ah, certo. Então tem a flexibilização ainda do pagamento. Tem. Tem os valores aqui para Tijucas que a gente tem praticado. Tá. É 4.500 à vista, aí 5.600 em 16, 6.900 em 30 vezes. Então ele vai pagar R$230 por mês, se quiser parcelar em 30 vezes. E o mais interessante, a gente só começa a cobrar depois da elaboração e protocolo de todos os projetos e estudos. Ah, quando já tiver tudo encaminhado. Tudo pronto, encaminhado, protocolado na prefeitura. A gente vai dar o número do processo para o morador, ele vai lá na prefeitura e pergunta, tá tudo aí? Está tudo aí. Aí somente a partir daí começa a cobrar o morador. Maravilha. Se for ver a importância do mérito, doutor, o 4.500 à vista já não é um valor também assim tão elevado. Só que, claro, né, para o trabalhador muitas vezes isso acaba ficando pesado. A flexibilização melhora e facilita ainda mais algo que hoje não tem mais como ser deixado de lado, né? Uma pessoa possuir o seu terreno sem a devida escritura e a devida formalização, né? Exato, e tem muitos benefícios. O processo da REURB é chamado de o processo do ganha-ganha. Porque ganha o morador que regulariza o seu imóvel, ele vai ter segurança jurídica, direito à propriedade, ele pode inclusive financiar o seu imóvel, dar em garantia para o banco para fazer uma obra. Ele pode daí ter a garantia, né? Já que ele é proprietário, o dia que ele vier a faltar, ele sabe que os herdeiros vão ter que seguir um rito, vai ter que ser feito um inventário para aquilo ali. Sim. Então, para ele é muito importante, para o município também, porque muitas vezes esses imóveis irregulares nem IPTU lançado tem. Então o município deixa de arrecadar. Certo. Uma isenção de receita, no caso, né? Ou então quando compra e vende, às vezes as pessoas fazem um contrato particular de compra e venda e ele não recolhe o ITBI. Também. O município deixa de arrecadar. Certo. Então é bom para o município que os imóveis se tornem regulares. O morador também, quando ele é proprietário do seu imóvel, ele tem a segurança para investir. Então ele vai fazer uma obra, vai fazer uma reforma, aí ele vai contratar um pedreiro, um arquiteto, um engenheiro, vai comprar material de construção. Certo. Vocês estão, nesse momento, em parceria com a Prefeitura Municipal para fazer o levantamento. Há muitas áreas a regularizar no município de Tijucas? Então, tem muitas áreas irregulares no município de Tijucas, mas é importante um esclarecimento. A empresa ProREURB é uma empresa privada. Certo. Não existe nenhum credenciamento com o município. Tá? Mas é um processo que nós vamos elaborar e protocolar na prefeitura. Certo. E a prefeitura, então, vai tramitar o processo. Entendo. Quando nós entramos no município, como nós fizemos em Palhoça, Porto Belo, nossa empresa atua em vários municípios no estado. Empresa que é sediada em Florianópolis. Sediada em Florianópolis. Certo. Estamos avaliando abrir uma filial aqui em Tijucas ou em Porto Belo agora. Opa, ótimo. Nossa demanda em Porto Belo, nós temos muitos processos ali também. Então, esse processo ele vai ser protocolado na prefeitura. E aí, quando nós abrimos o município, iniciamos o processo no município, nós ofertamos para a municipalidade um curso de capacitação. Certo. Isso foi feito agora nos dias 12 e 13 de março e foi muito bacana, porque nos deparamos com servidores dispostos e engajados para aprender o processo da REURB e protocolar e aprovar o projeto para regularizar os imóveis dos cidadãos de Tijucas. Maravilha. Doutor, então vamos lá. O morador hoje, né, que mora em uma área dessas, que necessita da devida formalização e regularização das áreas, dos imóveis, como é que pode estar chegando então até vocês para fazer a solicitação desse levantamento, desse processo? Claro. Pode nos contatar pelo telefone, 48 99 190 3151. Tá. Tem o nosso Instagram, ProREURB, né? E nós temos algumas reuniões agendadas já aqui em Tijucas. Como foi feita ontem na Joaia? Ontem foi feito na Joaia. Tá. Na próxima quarta-feira, dia 2 de abril, a partir das 18 horas, a gente retorna na Joaia, na Capela São Pedro, para esclarecer as dúvidas e coletar a documentação dos moradores que já querem se regularizar. Perfeito. Depois nós temos agendado no bairro Universitário, será no dia 1º de abril, no Centro de Eventos João Bayer, tá? E em Nova Descoberta, será dia 9 de abril, quarta-feira, na outra semana, né? Na Escola Professor Olívia Bastos. Perfeito. Então temos uma agenda desses 3 primeiros bairros, que a gente já vai iniciar agora. Na sequência, a gente vai
organizar as reuniões para os outros bairros também. O doutor acaba de citar 2 bairros da região central e um do interior. E isso é possível ser realizado tanto na área urbana quanto na área rural? Claro, desde que a ocupação na área rural tenha características urbanas. Certo. E nós temos uma regra interessante na REURB. O lote a ser regularizado não pode ter mais do que 20 mil metros quadrados, 2 hectares. Perfeito. Porque seria um módulo rural. Certo. Então, o lote tem que ter menos do que 20 mil metros quadrados e características urbanas. Rede elétrica, água, coleta de lixo, tem que ter algumas características urbanas para que ele possa se enquadrar na REURB. Sim, não, todos os bairros da região central têm ali como se fossem os seus centros, né, as suas estradas gerais que têm essas devidas características, como o bairro Nova Descoberta, né, que o doutor acaba de citar. Muito bem, então basta que os moradores compareçam a essas reuniões, levem as suas dúvidas e lá vocês estarão provendo os devidos esclarecimentos. Exatamente. A ideia é esclarecer porque o morador tenha segurança, entenda, porque é um processo da REURB, é um processo relativamente novo, né? Até então não tem nenhum processo protocolado em Tijucas, a nossa empresa justamente por isso ofertou o curso de capacitação para os servidores. Certo. Então eles vão começar a receber agora os nossos processos e é importante, é o direito à propriedade, é importante ter a sua escritura pública registrada no cartório, é o que todos querem. Claro, lógico. Muito bem, então você morador aí, né? Nós temos as reuniões já agendadas, eu vou colocar inclusive o cronograma lá no nosso site, na publicação dessa entrevista, tá? Então ainda daqui a pouquinho, já lá no www.valefm102.com.br. Só repetindo então o telefone, a empresa é a ProREURB, isso, doutor? Empresa ProREURB, sigam no Instagram, nosso telefone 48, o DDD, 99190 3151. Muito bem. Só entrar em contato, pode chamar no WhatsApp, né? Pode chamar no WhatsApp, pode ligar, quiser agendar. Maravilha. Fica à disposição. Muito bem. Doutor Roberto Neves, muito obrigado pelos esclarecimentos, um bom trabalho, né? E que o município de Tijucas avance cada vez mais nessa questão da formalização das suas áreas, já que o município está em pleno desenvolvimento. E isso é importante por vários fatores, tanto para o morador quanto para o próprio município, como o doutor bem nos destacou. Com certeza, Sidney. Obrigado. A gente verifica que Tijucas é a bola da vez. Veio Balneário, Itapema, Porto Belo, agora vem Tijucas para o desenvolvimento. Exato. Logo vem as construtoras nas permutas. Exato. Então, o momento é esse, se regularizar, estar preparado para o crescimento. Muito obrigado mais uma vez. Dr. Roberto Neves, da empresa ProREURB. Saiba mais, entre em contato daqui a pouquinho. Tudo isso lá no site da Vale FM, www.valefm102.com.br.